Oi, oi! Somos duas administradoras apaixonadas por negócio, gestão, controle, pessoas, evolução pessoal e um bom papo com espumante. Criamos esse quadro para contar ao mundo um pouco das nossas conversas, ideias, pensamentos e opiniões. Sempre falamos o quanto nossas trocas de áudios, conversas nas viagens e o tanto que falamos de negócios e vida profissional. Enquanto tomamos uma espumante, daria uns bons podcasts. E cá estamos. Sejam todos muito bem-vindos às nossas conversas. Estão todos convidados a abrirem suas espumantes e brindar com a gente. E um bom motivo para aquecer o levantamento de taças é contar as nossas histórias. Então fala aí, Fabrini, um pouquinho da tua história. Quem é a Fabrini? A história é longa, mas eu vou encurtar ela, prometo, para não durar todo o podcast. Mas o meu nome é Fabrini Dotto, eu tenho 28 anos, sou formada em administração, aprecio uma boa brute influenciada pela Angel, no caso. Aprendi a beber, então estamos aí. E qual é a minha história? Sou de São Cepé, não sou de Santa Maria, vim de uma família de agricultores, morei muito tempo no interior, depois fui para São Cepé, e nesse tempo aprendi muitas coisas. Sou apaixonada por artesanato, veio da família, minha avó é artesã, minha mãe é artesã. Fiz administração porque no ensino médio diziam que eu tinha um bom perfil para liderança, depois eu descobri que a administração não é somente ter um bom perfil para a liderança. Vim para Santa Maria, hoje atuo empreendo com a Visão Digital e com a Mimos Detalhes em São Cepé. E essa é um pouquinho da minha história. Mas e tu, Angel, nos conta, qual é a tua caminhada? Então, sou Angel Colpo Gubert, idealizadora e fundadora aí da Dica Consultoria, uma empresa de consultoria na área de gestão empresarial e financeira. Sou formada, então, em administração, especialista em controladoria e costumo dizer que 4 pontos me definem, né? Sou uma pessoa apaixonada, intensa, resiliente e grata. Eu acredito que são 4 coisas que realmente falam muito da Angel enquanto pessoa, né? Apaixonada pela vida, gosta de pessoas, gosta de viver, intensa porque realmente vivo com intensidade, vivo aqui o agora, o hoje, né? Como ele tem que ser. Aprecio das pequenas coisas, das pequenas conquistas, gosto de uma boa espumante, gosto de um bom papo, né? De amizade, de família, sou bem extrovertida nesse sentido, gosto realmente de estar com pessoas. Resiliente porque a vida já me deu algumas rasteiras por aí e eu acho que é uma qualidade, né, uma questão minha, ser resiliente, dar a volta por cima e enxergar o lado bom das coisas no meio dos tropeços, no meio da dificuldade, né, das coisas que a vida tem para nos dar. Então eu sempre consigo olhar com um olhar mais cuidadoso, mais positivo, né, com realmente aquele lado bom que a vida tem para nos dar. E grata porque eu costumo dizer que eu vivo a gratidão, né? Então, por justamente ser essa pessoa extremamente positiva e que gosta de ver a vida, né, e viver intensamente cada momento, eu consigo agradecer tudo que eu vivo, simplesmente por acordar, por respirar, por viver, por ter pessoas tão boas ao meu lado. E venho construindo a minha história assim. Eu acho que desde 2019 eu venho batalhando e trabalhando bastante o meu autoconhecimento, né? Depois que a minha vida mudou e deu um giro de 180 graus, que tu sabe, né, amiga? Como é que foi aí? Eu ia dizer que não são... Que palavra tu usou? Rasteiras? Eu diria que são bagagens e principalmente aprendizados. Exatamente. Uma coisa que tu falou da gratidão. O sobrenome da Angel deveria ser Angel Gratidão Colpo Gubert. Porque o que ela fala sobre isso e o quanto ela tem isso no dia a dia... Eu vivo, né, a gratidão. O gratidão e o seja luz, são 2 coisas. E mas acho que muito parte de ti. E eu acho que né, o seja luz, a gratidão, viver assim, é justamente por viver a intensidade, por viver apaixonada pela vida, por gostar de pessoas, né, do que eu faço, principalmente. Eu acho que tudo me completa e cada vez mais ter esse autoconhecimento e buscar essa evolução pessoal faz com que eu me apaixone mais pela vida, eu seja mais resiliente, eu seja mais intensa naquilo que eu faço e eu consiga agradecer realmente e viver. Sou uma pessoa extremamente
mística, gosto de várias coisas. E se a gente começar a falar aqui, né, de constelação, de visão sistêmica, de reiki, de barra de axis, de mapa astral, a gente pode fazer um podcast só disso. Ou próximo. Ou vários, né? Vamos colocar na pauta. Porque realmente eu gosto de trazer ferramentas para o meu dia a dia que me deixem viver leve. Eu busco por viver leve, por esse equilíbrio. Então, isso é na minha vida pessoal, na minha vida profissional, em tudo. Porque uma vez a gente dizia, né, que vida profissional era uma coisa, vida pessoal era outra. E hoje a gente costuma dizer que está tudo junto. Então, como eu sou dentro da minha casa, como eu sou no meu dia a dia, como eu sou em relação às coisas que eu gosto de fazer, é como eu sou em relação ao meu trabalho. Eu sou uma pessoa só. Então, como administradora, como empreendedora, eu também levo essa leveza, essa paixão, essa intensidade, esse amor, essa gratidão para dentro das empresas e cada vez mais busco levar leveza e que o empreendedorismo seja algo que esteja no nosso meio de forma leve, que a gente possa trabalhar de domingo a domingo sem sentir um peso por isso, né? Com certeza. E o que te levou a empreender, Fabrini? Bom, o empreendedorismo ele está presente na minha vida antes mesmo de eu perceber. Quando eu estudava nas séries iniciais, a minha avó materna fazia crochê. Então, eu levava para a escola os guardanapinhos de crochê, os cestinhos de crochê, o imã de geladeira de crochê, que se fazia tudo naquela época de crochê, e vendia. E sempre voltava com encomenda. Então, a partir desse momento, eu posso dizer que eu ganhei o gosto por ganhar dinheiro, por realmente ver o retorno por um trabalho que eu estava fazendo. Óbvio que era o melhor negócio do mundo, porque eu não fabricava nada, eu só fazia o meio campo. Foi o momento que tu mais ganhou dinheiro na vida e não sabia. Sim, eu era rica e não sabia. Né? Então, a partir desse momento, eu percebi que eu era útil e que eu poderia gerar renda e que aquele dinheiro, obviamente criança, mas para mim já era algo muito satisfatório. E depois disso, quando eu vim para a cidade, a gente sempre fazia artesanato, porque a mãe fazia artesanato, porque a avó fazia crochê. Então, eu posso dizer que a veia empreendedora na minha família ela veio muito da questão materna. Claro que meu pai era agricultor, plantava, trabalhava, mas essa questão do empreendedorismo, de resolver o problema de alguém, que no caso, naquela época, eram pessoas que queriam decorar a casa, enfeitar a casa, ter uma peça diferenciada, a gente, né, como... Com os meus olhos de hoje, eu consigo perceber que era esse o problema que a gente resolvia. Então, o que me levou... Legal, desde lá tu já consegue perceber que empreendedorismo é resolver um problema. Exato, é servir de alguma forma. Então, eu tenho... o empreendedorismo nasceu comigo dessa maneira, daí a gente veio para São Cepé, eu entrei na graduação, eu fiz administração, sempre tive muito contato ainda com essa questão, com essa veia empreendedora do artesanato, e me formei e fui trabalhar com questão de qualidade em algumas empresas. E na pandemia virou a chavinha de que talvez eu não quisesse trabalhar daquela mesma forma para a vida. Aí veio a Angel, que já trabalhava, né, com essa maneira de trabalhar autonomamente. E avisei que não ia querer me voltar. levou para o mundo das brutes e das viagens e espumantes e vinhos na serra, o que era muito bom. Que era muito bom. Porque, na verdade, a gente já se conhece desde 2012. Exato. A gente se formou junto em 2015, Exato. final de 2015. E quem diria que um dia a gente ia trabalhar junto, né? Porque na mentalidade de graduação, cada um escolheu um ramo. Eu na área financeira, na área de gestão empresarial. Isso. Tu na área, né, mais da indústria, Isso, mais do, né, da qualidade. E parecia dois mundos totalmente diferentes na visão teórica da graduação. Nunca vão conseguir trabalhar juntas, É. né? Aí nos formamos, trabalhei um tempo na indústria, veio a pandemia, virou a chavinha, ponto, né? Mas isso eu quero fazer. Por que não era? Porque quando eu comecei a empreender, eu percebi a liberdade, eu percebia o leque que se abria na questão de resolver problemas das pessoas. O quão a gente pode ser dono do que a gente quer construir para a gente. E o quão a gente pode ter potencial de ganhar muito mais do que... Nada contra quem trabalha com CLT, fui por muito tempo. Perfil, né? É honrado, cada um com o seu perfil, porém, o quão a gente empreendendo, a gente pode alcançar, ir muito mais longe com o nosso propósito da empresa, ir muito mais longe ganhando muito mais, enfim. Saí da indústria e, nesse meio tempo, virou uma chave muito grande em nós, na equipe do que eu empreendo hoje, que foi
as lacunas que os grandes softwares têm na questão de resolver problemas. Uma porque o produto é padrão, então o pequeno e o microempreendedor não têm acesso a uma solução personalizada que realmente vá fazer a diferença. E até os grandes softwares, eles customizam, personalizam de acordo com o que o cliente quer. Mas acaba sendo muito caro e fica muito inviável. Então, as empresas, por muitas vezes, compram uma ferramenta que não faz sentido nenhum ter, não é a melhor ferramenta, não vai gerar o resultado que deveria gerar, mas estão pagando por isso. Então, vendo essa demanda do mercado, de pequenas e médias empresas que estão se estruturando, que estão procurando uma ferramenta digital que realmente apoia o trabalho de gestão, nasceu a Visão Digital. A Visão Digital hoje desenvolve ferramentas específicas, a gente já tem um sistema de gestão completo, mas também a gente desenvolve ferramentas para apoiar o trabalho de gestão, para levar números para os gestores. Aí vem outro ponto importante, que é desenvolver a mentalidade das pessoas para realmente olhar com carinho para a gestão, como é que as coisas são feitas dentro da empresa, como é que as decisões são tomadas. Aí o nosso trabalho ali se liga, né? Aí é que eu acho que a gente tem um propósito em comum, Exato. Né? Que nos une dentro do empreendedorismo e que nos fez trabalhar junto no ano passado e até o meio desse ano, que é justamente levar essa mentalidade, elevar muitas vezes o conhecimento, a informação, né? Destruir talvez crenças que existam dentro das empresas em prol de um empreendimento mais saudável, mais leve, com maior conhecimento, com informações em tempo real, né? E com análise por trás disso. O que a gente faz com esses números? Como é que a gente usa? Como é que a gente toma decisão enquanto empreendedor, analisando indicadores e analisando números? Porque aí vem um ponto importante. A gente até não é soluciona, a gente fornece a ferramenta, mas o que fazer com os números? Aí entra um ponto importante. Então, hoje eu empreendo com a Visão Digital e também empreendo com a Mimos Detalhes em São Cepé, que eu digo que é o meu projeto do coração, que é o meu xodó, que é o armarinho que eu tenho com a mãe. Veio dessa veia empreendedora, a gente tem um armarinho, um ateliê que não é só um armarinho ateliê, eu costumo dizer que é um negócio com essência, com propósito, porque a gente procura levar para mulheres a independência através do artesanato. Então, não é só vender linha, não é só vender agulha, é um lugar que foi pensado realmente para se sentir em casa, que as mulheres gostam de ir para fazer curso, para conversar, para ter aquele momento relax, a terapia. Então, eu costumo dizer que meus 2 empreendimentos hoje, eles atuam em áreas completamente diferentes, mas ambos procuram construir mentalidade das pessoas. O armarinho lá para criar independência, para microempreendedores que estão começando hoje, e a visão para empresas mais estruturadas, para realmente trazer essa luz para a gestão e para a importância de números e ferramentas dentro do negócio. E eu acho que a Mimos, ela trouxe uma essência que estava, né, como tu disse no início ali, guardada e que vem de geração em geração, Sim. lá da tua avó, talvez da tua bisavó. Mas ela também teve um poder super legal entre a tua mãe e entre ti, né? Toda a história que realmente eu acho que é a essência do empreendedorismo, né? E feminino, principalmente, Exato. Quando a gente fala, né, de empreendedorismo feminino, é trazer à tona, né, o poder da mulher sem sair do lugar dela, é claro, mas tipo, trouxe a força, acho que revigorou e ressignificou a vida da tua mãe também. Com e reconectou certeza. vocês duas, né? Muito. Através do empreendedorismo. Então, Muito. acho que é... Eu digo que existe na minha vida o antes e o depois de virar empreendedora. Digo isso quando eu realmente saí da CLT, porque a partir disso, ainda eu tenho muita parcela de construção nisso tudo, porque se talvez não fosse por ela, se ela não me tivesse me ligado num dia que eu digo que eu já tinha decidido não empreender, que eu tinha decidido não viajar, não ir para Farroupilha, talvez eu não estivesse aqui gravando este podcast hoje. Isso é verdade. E depois da loja depois da loja da Visão, a minha vida se tornou outra porque realmente eu assumi as rédeas. E a mãe assumiu as rédeas do negócio, a mãe assumiu as rédeas da vida dela e eu deixei de ser o centro das atenções. Eu digo que hoje eu tenho 2 irmãs. É a loja, a Preta, que é a nossa cadela, e eu. E hoje eu consegui assumir as rédeas, eu assumi a minha vida de adulta e isso é importante. Que legal, né? Trazer o empreendedorismo para esses significados da nossa vida também, né? Hoje, eu costumo dizer muito, hoje o CNPJ ele não atua só no lucro.
A transformação que um CNPJ com essência, com uma empresa com essência, com propósito, pode causar socialmente, eu acho que a dica vem muito nesse sentido, né, amiga? É muito maior. Então, não é só um CNPJ para gerar lucro, por mais que o propósito de uma empresa seja gerar lucro. O que tem sempre por trás vai ser. disso? A gente não abre uma filantropia, não Não é uma empresa não é para ter filantropia, filantropia. não é uma ONG. A Nada gente contra abre as uma empresa ONGs, né? para ter lucro, esse é o primeiro ponto. Exatamente. Mas eu acho que tanto no meu caso quanto no teu, o empreendedorismo veio para ressignificar muitas coisas dentro da gente. Né? A dica veio num momento extremamente difícil da minha vida, que eu virei a minha vida de 180 graus e o universo veio e disse assim, agora ou nunca, né? E aí a dica... vai ou vou. Ou vai ou vou. E aí a dica nasceu, né? Assim, como quem não quer nada. Então, né, contando um pouco da minha história profissional. Conta a tua história do empreendedorismo, amiga. Isso, já vou contar, já vou vai. lá. Eu fiz graduação em administração sempre pensando em trabalhar em banco, né? Sempre falei a graduação inteira e sempre me dei bem com os números, né? Em todas as cadeiras de números e matemáticas e cálculos, enfim. E gosto muito, tenho muita afinidade realmente com a parte financeira. Mas queria trabalhar em banco. Depois de formada, fui convidada a trabalhar numa empresa pequena aqui em Santa Maria, que mudou totalmente a minha visão sobre negócios, sobre empresas, sobre empreendedorismo, e me trouxe ardentemente uma vontade de empreender e de fazer a diferença na vida dos pequenos empresários, né? Através, realmente, de uma gestão mais eficaz. Porque lá no meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar numa empresa que estava realmente desorganizada, né? Com várias dívidas, um proprietário apavorado, com baixa qualidade de vida, né? Sem conseguir ver o filho dele, sem conseguir acompanhar a vida da família dele. E eu levei gestão para dentro desse negócio, né? Eu comecei a criar processos, eu comecei a criar métodos, eu comecei a organizar, estruturar e fiquei 1 ano e meio lá e consegui nesse 1 ano e meio pagar todas as dívidas, né? E ainda deixar em caixa um valor. Mas principalmente, e além do dinheiro, como a gente vinha falando, que não é só sobre lucratividade, quando eu saí de lá, eu vi um empresário que tinha qualidade de vida, que deitava no travesseiro e dormia, que buscava o filho na escola, que tinha um domingo com a família. E isso me tocou por muito tempo e eu carreguei isso. Aí eu fui embora, eu saí dessa empresa porque eu fui embora para outra cidade. E eu sempre carreguei essa vontade e isso, e falava, como é que eu posso levar esse meu trabalho para mais empresas e realmente mudar a realidade de outras empresas também, né? E me encantei por empreender nesse sentido, por gestão, por processos, por finanças, por mentalidade, por tirar crenças, porque empresas que têm 20 anos, a gente não pode seguir fazendo a mesma coisa, porque 20 anos atrás era um mercado, hoje é outro, e a gente precisa se atualizar, a gente precisa ir em busca de coisas novas. E, né, e o empresário precisa vir junto com o mercado. Então, fui embora, trabalhei em indústria, continuei trabalhando de CLT e tal. E daí, nessa rasteira aí que a vida me deu, nesses 180 graus que a minha vida girou em 2019, em abril de 2019, voltei, né, para Santiago, para casa dos meus pais. E em maio eu resolvi abrir a dica, encarar o empreendedorismo, encarar, né, esse meio que a gente vive hoje, que faz tanto sentido, e realmente levar, através da Dica Consultoria, uma ideia diferente de consultoria, né? Eu sempre digo que não é uma consultoria clássica, não é algo que eu vou lá, digo o que tem que fazer e saio e viro as costas. Não, eu vou muito mais além disso, né? A Dica hoje, ela faz parte da gestão das empresas que ela atende. Então, eu entro dentro das empresas, visto a camisa e ajudo os meus clientes realmente a entenderem melhor o seu negócio, a olharem para os indicadores, a entenderem o porquê que eles precisam ter controle financeiro, qual a importância desse controle financeiro, o que eles vão ter como resultado analisando mais os seus indicadores, organizando o seu fluxo de caixa, enfim, e principalmente levando essa consciência de empreendedorismo para dentro do pequeno negócio, né? Então, hoje a Dica tem como propósito levar a qualidade de vida aos empresários através de uma gestão eficaz. E é isso que eu faço. É tão lindo escutado falar da Dica, amiga, que eu me emociono, assim, ó, real oficial, me arrepio toda. Porque eu lembro do início que tu pensava, lá na tua casa em Santiago, não sei por que eu tava lá, o que a gente ia fazer, mas eu lembro de tu pensando, eu abro ou não abro? Eu vou ou não vou?
O que eu faço, o que eu não faço? Porque era uma dúvida, né? Eu queria... Óbvio, abrir um CNPJ não é fácil. Eu queria fazer a diferença, mas é difícil. A gente, né, precisa romper barreiras. Mas são essas escolhas que vão nos levar para o próximo nível, que vão nos fazer ser maiores, que vão nos fazer principalmente realizar sonhos e realizar o nosso propósito. Eu fiquei muito na dúvida, né, por um bom tempo, mas tipo, eu abri um mês depois de ter a mudança na minha vida, eu abri a empresa já com cliente, e eu abri em maio, e em setembro eu tinha agenda cheia, né, não tinha horário nem pra mim. E graças a Deus... Acontece no mundo do empreendedorismo também, não é raro, mas é temporário, passa. E é gratificante, né, a gente vai e faz o que a gente ama, o que a gente gosta. E linkado a isso, levando um propósito muito forte, né, sempre que eu falo da dica, eu falo de mim. Né? Por isso que eu falo que eu levo leveza para dentro das empresas, que eu falo, tem um cliente meu que até uma vez me disse assim, finanças parece tão fácil contigo. E realmente, porque é levar leveza, é levar o significado, por que tu tá fazendo aquilo, né? E tirar o peso que tem as finanças. É chato, mas pode ser mais leve, pode ser mais fácil, entendeu? A gente pode fazer de uma forma que não seja esse peso todo, olhar para os números, olhar para as finanças, olhar para o resultado. Mas eu risco a dizer que o trabalho da dica, o menor trabalho que a dica, não é menor no sentido de ser menos importante, mas é finanças. É finanças. Porque o trabalho de cultura, o trabalho com o gestor, o trabalho de transformação de pessoas é muito maior. Com certeza, e é justamente levar essa mentalidade, né? Isso que eu busco sempre. Às vezes eu sei a resposta na primeira reunião, né? Mas eu preciso deixar com que as pessoas se deem conta, eu preciso criar essa mentalidade, eu preciso conduzir para que os próprios proprietários entendam o negócio deles lá fundo, na raiz, no propósito, na essência. Por que eles têm um negócio? O que faz sentido para eles, né? Então, hoje eu não trabalho com uma consultoria engessada, né? Nada disso, longe disso, bem longe, né? De trabalhar com um método engessado. O meu método, ele é muito aberto a construir junto com o cliente, né? Então eu vou levar orientação, vou levar o caminho, vou levar formas da gente fazer, e a gente vai testar, e a gente vai errar, e a gente vai acertar, e a gente vai testar de novo, porque empreender é isso, é teste, né? Mas a gente vai achar aonde está a essência daquele negócio, porque o propósito da empresa tem a ver com o propósito do empreendedor. Né? Não tem como a gente falar de missão, visão, valores de uma empresa sem falar do que o dono acredita, sem falar o que ele quer para a vida dele, o que faz sentido, né? Então, aí a gente entra numa questão de cultura organizacional, que é algo que a gente gosta bastante de trocar ideia, né? Porque realmente a cultura organizacional é que vai fazer a diferença no resultado da empresa. E daí vem o que tu disse. Aí as finanças vão ser uma consequência do que está vindo lá de cima, que é da cultura, que vem do dono, que vem da essência, que vem dos princípios, que vem do valor, que vem da conduta. Faz muita diferença. Muita diferença. Eu vendo tu falar da dica, é muito bonito, é muito inspirador. A minha trajetória com a visão digital, ela nem sempre foi clara para mim. Quando eu entrei contigo no projeto, para mim era um projeto, nada mais, ia ter um início um tempo de início, duração e finalização. Porque sim, trabalhamos juntos enquanto Visão Digital e Dica Consultoria. Exatamente, nós não somos a mesma empresa. Nós somos. Mas de um tempo para cá virou uma chave muito, muito clara para mim, na minha cabeça, com relação à visão. Eu comecei a viver e a concordar com a ideia da empresa. E eu me identifico muito no que tu fala, porque realmente agora eu entendo o bem que a gente pode fazer para as empresas, para os gestores, para a sociedade em si. Por isso que o projeto Serra, que nós fizemos juntas, não foi um final, ele foi um início. Foi início. E como é bom quando a gente se encontra e quando a gente consegue falar com essa naturalidade que tu falou da dica, e pessoas que não convivem com a Angel, ela tem o propósito da dica estampado na face dela 24 horas por dia, porque ela vive. Então, quando a gente se acha, e quem está nos ouvindo, né? Se tem uma ideia, se tem um sonho para empreender, não coloca isso na gaveta. Não. Vai atrás. Quando a gente consegue virar a chavinha e perceber que a gente se encontrou
E que não importa, faça chuva, faça sol, o caminho vai ser fácil, vai ser difícil, não interessa. O objetivo final é aquele. Quando a gente deseja arduamente alguma coisa, se realiza. E eu acho que é isso que nos trouxe aqui também, né? Obviamente. Nos trouxe aqui até a viver essa nova experiência de gravar podcast e de estar aqui e falar um pouco da nossa história e falar um pouco das nossas empresas. É justamente porque a gente entende, a gente vive esse propósito de empreender hoje na nossa vida, na nossa rotina. E a gente fica em inúmeras conversas falando isso dentro de casa, dentro de um carro, dentro, né? Na UFSM, sentada, tomando mate sozinhas, num bar, bebendo uma espumante, sei lá, em diversos lugares que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre os nossos negócios, sobre o nosso propósito, sobre querer servir a muitas e muitas e muitas pessoas, e esse desejo ardente que a gente tem de fazer a diferença no mundo. E tava lá, guardado, né? E aí a gente, tipo, poxa, gente, tantos áudios no nossos quintou de manhã, que nem sempre é só no quintou, às vezes é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não tem dia, nem tem hora. Nossos áudios de 5, 6, 7 minutos, mas que a gente reflete sobre a vida, que a gente reflete sobre o empreendedorismo, que a gente reflete sobre o nosso negócio, que a gente se ajuda, que a gente se apoia, que a gente, né, tem uma dúvida, outra tem um problema e a gente consegue se ajudar. E a gente pensou, poxa, quando é que a gente vai levar isso pro mundo? E aí a gente estava com esse projetinho guardado lá na gaveta e a gente resolveu tirar ele da gaveta. Então, empreender sobre isso, é sobre sonhar e realizar, né? Fácil, bonito? Não é, não dá pra gente mentir. É desafiador, mas eu acho que é compensador. Eu acho, tipo, toda vez... A Fabrini sabe um pouco de como eu me sinto. Às vezes eu compartilho com a minha família, compartilho com meus amigos e com a Fabrini também. Uma pequena conquista que eu tenho dentro do meu cliente, um pequeno resultado, que para muitos pode parecer pequeno, mas para mim é tão grandioso, porque eu sei que aquela pessoa passou, às vezes, o mês inteiro para conseguir alcançar aquele objetivo, para conseguir bater aquela meta, para conseguir mudar, talvez, aquele posicionamento, aquela forma de falar, aquela forma de pensar, que é uma vitória, e a gente precisa comemorar. Vocês acham que eu aprendi a tomar brute com quem? Porque tudo a Angel celebra. Tudo! Qualquer pequena conquista tem que ser celebrado. Exatamente. Hoje eu concordo muito com isso, não é à toa que a gente está bebendo durante esse podcast. Por que nós estamos bebendo? Não é só por ato de beber. É que as melhores discussões sobre negócios, pessoas e empreendedorismo foi quando a gente estava acompanhado de uma bela taça bem gelada de brute. É porque a gente já está comemorando, né? Que a gente está aqui, que é algo novo, que é algo diferente. Com certeza, o imediatismo está aí, gente. E a gente já sai comemorando. E mas, amiga, o que te move a seguir empreendendo hoje? A gente sabe que a caminhada não é fácil. Existem várias empresas por aí. O que te move a seguir empreendendo em 2023? Primeiro, o meu propósito, né? Que é muito claro dentro de mim, que é realmente... Mas o que é, né? É bonito falar que o meu propósito é levar a qualidade de vida aos pequenos empresários através de uma gestão eficaz. É uma frase bonita, uma frase que eu sei para frente e para trás, de qualquer jeito. Mas qual é o sentido dela? O sentido dela é servir. Então, empreender para mim e seguir empreendendo e escolher esse caminho, porque é uma escolha, entendeu? Eu escolhi empreender, eu escolhi abrir uma empresa, eu escolhi ter a dica, eu escolhi todos os desafios que vêm junto com isso. E eu escolho todas as vezes, e todas as manhãs e todos os dias fazer isso porque eu quero servir, eu quero levar o meu conhecimento, levar o que eu tenho para as pessoas através da minha empresa, entendeu? Então, continuar empreendendo e o motivo e o que me move todos os dias é fazer a diferença na vida das pessoas. É realmente levar qualidade de vida aos empresários, é realmente servir, é realmente poder ser contribuição na vida das pessoas. E muitas vezes não é sobre ir lá e ajudar a pessoa a bater uma meta de venda. Muitas vezes é sobre ir lá e ouvir. Eu já teve gente que chegou em consultoria e chorou e falou da vida. A gente é um pouco de psicóloga também, então é tudo certo. Mas é ouvir as pessoas, entendeu? Então, o meu trabalho hoje, ele proporciona que eu consiga ouvir as pessoas atentamente, que eu consiga ajudar elas, talvez com um abraço, com uma palavra, sabe? Com um acalento. Então, eu acho que isso é empreender também, é ter essa liberdade, saber usar a liberdade em prol de servir o outro. Tem som de palmas aí, editora.
Tem, Zeli. Então depois coloca pra nós. Depois dessa fala. Se não for assim, não sou eu. Mas, muito bom, amiga. Concordo no Genigral, assino embaixo. Acho que tem que ter o áudio de palmas no final. Porque é incrível. Tu vive a dica, tu vive o propósito da dica. Realmente, tu leva muito forte o transformar pessoas através de uma gestão. E quando a gente fala de gestão, é a modo com que as coisas são feitas. Isso. Existem milhões de maneiras. Existem milhões de maturidades da empresa. Trazendo para a realidade da visão. E por que eu empreendo hoje? Primeiro, eu empreendo porque eu acredito no potencial. No potencial que a visão tem, no potencial que eu e o Juliano temos de realmente servir empresas, de realmente levar algo que faça a diferença. E isso me toca muito porque eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre tive o senso e a curiosidade de descobrir como é que as coisas são feitas. Por isso que eu fui para a produção, por isso que eu fui para a qualidade, por isso que eu vivi o chão de fábrica. E hoje, com a visão, eu consigo despertar essa curiosidade em vários clientes para realmente conseguir ajudar. Para realmente levar algo que a pessoa compre, que a pessoa invista, mas que realmente vai conseguir levar uma informação para a gestão, que realmente vai conseguir levar uma cultura mais evoluída, que realmente vai conseguir abrir a cabeça do gestor, evoluir o mentalidade do gestor para realmente escolher algo que faça sentido e não qualquer ferramenta. Porque hoje se fala em sistema, o pessoal já chega a dar um pulo para trás. Ou é muito difícil, é muito caro, não dá, já tentei, não funciona. Então, é exatamente desmistificar isso que a gente vem. A gente vem descomplicar uma coisa que o pessoal faz, às vezes, algo muito difícil, algo muito ruim. Sim. Então, o que é ter uma visão digital? É realmente tu olhar e ver onde é que a tua empresa pode chegar, que a tua empresa não chegou ainda. O que tu pode ganhar que tu ainda não ganhou porque tu não tem controle, porque tu não tem gestão. Porque é feito tudo como era feito há 10, 20 anos atrás e tá bom. Mas as coisas evoluem, o mundo evolui. E como é que tu tá tratando isso dentro da tua empresa? Então, trazendo para a visão, eu tenho uma palavra muito forte que é servir. Realmente servir verdadeiramente para levar algo que faça diferença. Não para a pessoa investir. Porque se for para investir por investir, então não faz. Porque não vai gerar resultado. Depende. Se a pessoa não for usada da maneira certa, não é um investimento, é um custo, né? Para partir do princípio. Algo que tu falando agora, eu me lembrei, existem mentalidades da empresa e maturidades. Não adianta, às vezes, tu querer dar uma Ferrari para quem ainda nem aprendeu a dirigir um Fuca. Então, nesse ponto, eu vejo que a gente é bom. Ajudar na medida certa. Então, isso a gente está evoluindo. Que eu acho que é onde a gente se conecta, né? Enquanto visão, enquanto dica. É entrar para dentro das empresas, entender a realidade, entender qual é a ferramenta que eu tenho. Exato. E vamos achar a solução dentro disso. Né? Então, é trabalhar justamente com a realidade. Eu acho que o empreendedorismo, na raiz, ele é isso, né? A gente conseguir levar a solução para alguém, para uma dor que alguma pessoa tem, conseguir solucionar da melhor maneira possível, proporcionando algo que faça sentido para aquela pessoa. Porque para mim pode fazer um sentido, para ti pode fazer outro. E a gente precisa entender isso, a gente precisa humanizar as empresas a ponto de entender que nem todas são iguais, que um ponto em comum entre elas existe, que é ter lucratividade. Mas como eu vou ter lucratividade? Exato. Que caminho eu vou seguir? Aonde eu quero chegar enquanto empresa, entende? Então, eu trabalho muito dentro dessa mentalidade, né? Qual é o propósito? O que tu quer com a empresa? Qual é o caminho que a gente vai seguir? Que escolhas a gente vai fazer para chegar onde a gente quer? Sempre comparo né, uma empresa com um pai e uma mãe que vão ter um filho. Né? Não vem com um manual o filho. A criança não nasce com um manual, com uma receita de bolo, tu faz assim, tu educa assado que vai dar certo. Não. O pai e a mãe vão educar da forma que eles acreditam que é a maneira mais correta. E tenho certeza que todos os pais e todas as mães entregam o seu melhor na educação dos seus filhos. E empreender é a mesma coisa. A gente cria uma empresa e não vem com receita, não vem com modelo pronto. Não tem certo e não tem errado. Quem é meu cliente, se estiver me assistindo, vai falar que eu falo muito essa frase. Não tem certo e não tem errado. Por quê? Porque, gente, a gente pode escolher o caminho que a gente quer seguir. A gente pode, né, trazer para a nossa realidade
tendo informação, tendo conhecimento sobre os nossos números, sobre a nossa realidade, sobre o nosso mercado, sobre onde a gente está inserido, sobre como é que é o nosso fluxo de caixa, como é que não é, e sobre o que realmente eu quero. E aí a gente tomar uma decisão inteligente, eficaz, que vai nos levar a ter um plano de ação num caminho, numa direção que faz sentido pra gente. Eu acho que empreender é isso. Porque se eu estiver numa empresa que não faz sentido para mim, sendo CLT, sendo empreendedor, seja de qualquer forma, não cabe eu estar naquele meio. Eu acho que a gente precisa buscar estar em meios que façam sentido pra gente. E o empreendedor tem essa missão também, que é proporcionar ambientes e escolher pessoas para trabalhar dentro das empresas que sejam conectadas, que o propósito faça sentido, que tenham essência, valores, princípios, que se identifiquem. Porque daí todo mundo vai vestir a camisa, todo mundo vai andar na mesma direção e vai ter um resultado bom. O que acontece às vezes é que o empresário não sabe onde ele quer chegar, não sabe qual é a missão, não sabe qual é o propósito dele, não sabe nada. Em que direção ele está indo. Aí a culpa é dos funcionários, porque os funcionários não vestem a camisa, porque os funcionários não fazem, porque os funcionários não vendem, porque os funcionários não fazem o processo certo. Tá, mas e será que tu está mostrando, né, que a importância e o que tu quer enquanto empresa, onde a gente deve chegar com aquela empresa, né? Então, eu acho que é importante, é muito importante trabalhar a essência, o propósito, o que a gente precisa trazer de dentro da gente enquanto empreendedor e mostrar para os nossos colaboradores, mostrar para os nossos clientes, né, o que a gente quer com aquela empresa, porque empreender também é sobre mudar o mundo, né? Com certeza. Se tu pudesse resumir a dica em uma palavra, amiga, qual seria? Nossa. Uma frase, uma palavra. Improviso. Eu acho que eu resumo muito bem a dica no meu propósito mesmo, sabe? Volto a repetir, em levar qualidade de vida aos empresários através de uma gestão eficaz. É uma frase, não é uma palavra. Mas resume isso porque engloba tudo, né? Como se não é só gestão financeira, não é. Muitas vezes as pessoas me procuram para ter uma gestão financeira melhor. Ah, porque eu estou devendo, porque a minha finança está uma anarquia, porque, né, não sei como seguir, não estou vendendo, não estou nada. E, na verdade, é o dono que precisa se reencontrar, né? Então, a dica fala sobre isso e eu acho que, resumindo, a dica é realmente gestão, é entrar para dentro das empresas, vestir a camisa e fazer gestão dentro das empresas, ajudar os empresários a ter consciência de como fazer a melhor gestão para a sua empresa, para a sua realidade, não no mundo, naquele negócio. Me devolve agora ela, para dar um take pra bom. Ti. Fala aí, e para ti? Resume a visão digital em uma palavra e a Mimos e Detalhes em uma palavra. Nossa ou uma frase. Senhora, não tinha pensado nisso. A visão digital, eu resumo em resolver problemas de qualquer hipótese, usando a tecnologia como aliada. Não interessa o que tem que fazer. Se for para levar resultado para o cliente, a gente customiza, a gente personaliza. Então, essa é a essência, fazer o diferente para levar o resultado. E a Mimos e Detalhes, é difícil resumir em uma palavra, mas eu resumo em empatia. Por que empatia? Porque a gente consegue se comunicar com a mulher que está do outro lado de uma forma tão doce, de uma forma que faz tanto sentido, que elas me dizem, aqui eu me sinto em casa. E o se sentir em casa, para mim, leva tanto valor, leva tanto sentido, porque está confortável. Tá ali não é um risco, tá ali não é algo assustador, não é ter medo, tá em casa. Então, para mim, a empatia é no momento que a gente consegue se comunicar com o mais doce, com o mais sagrado, com a necessidade mais, talvez, oculta que aquela pessoa traz. E é tão bom também, complementando a questão da Mimos, saber que tu pode ser ferramenta Muito. de fazer com que ajudar, auxiliar, apoiar a tua mãe a empreender, dar o suporte, ser protagonista em muitas vezes, mas agora tu tá, tipo assim, deixando para ela e deixando ela empreender e deixando ela ter essa magia toda, trilhar as batalhas dela, do jeito que ela acredita que é correto fazer. E, tipo, isso é um outro propósito, né? Quando a gente fala, tipo, às vezes tem, né, falar, a empresa tem que gerar lucro. Sim, toda empresa tem que gerar lucro, mas enquanto Fabrini, por que tu empreendeu na Mimos e Detalhes, né? Não foi para gerar lucro. Não. Por mais que a Mimos e Detalhes tenha que gerar lucro. É uma empresa. Uma empresa, entendeu? Mas tu, Fabrini, foi uma mediadora
Entendeu? E daqui a pouco amanhã tu pode sair, depois tu pode sair da sociedade e tá tudo bem, porque na verdade tu mediou isso e tu incentivou uma pessoa a ter coragem de empreender. E daí eu acho que mais uma vez a gente consegue linkar e explicar o porquê que a gente é tão apaixonada por empreender, né? Porque tem N motivos que a gente empreende e eu acho que a gente trabalha em diferente de empresa, porque não só quando eu empreendo, não só na Dica, não só hoje e agora, mas a minha vida profissional toda, CLT, prestadora de serviço, enfim, eu entrei para dentro das empresas para fazer a diferença, né? E eu empreendi sem ser empreendedora muitas vezes, sem ter um CNPJ no meu nome. É o intraempreendedorismo. Dentro Exato. De outro E por quê? Porque isso está na minha essência, isso está dentro de mim. Eu acho que isso está dentro da gente. E a gente ama o que a gente faz, mas a gente ama servir, a gente ama ajudar os outros, a gente ama estudar, né, aprender, evoluir, buscar cada vez mais o autoconhecimento, né, e conhecimentos de diversas áreas dentro do empreendedorismo para a gente poder ajudar outras pessoas. Isso faz sentido. Se eu não puder ajudar, se eu quiser ter cruamente, friamente, ganhar dinheiro, eu fecho a empresa. Não faz sentido para mim só isso. Mas eu preciso ter lucro. Volto a dizer, eu adoro ganhar dinheiro. Eu adoro lucratividade. Os Pix na conta. Eu adoro. Mas isso precisa estar aliado a alguma outra coisa. Senão, no primeiro empecilho, na primeira crise, na primeira pandemia que tiver, o empresário vai querer fechar, vai querer cair fora. E por isso que muitas empresas, claro, a pandemia foi ruim para todo mundo. Sim. Não tirando o teor negativo que trouxe, de tristeza, enfim. Mas por isso que muitos negócios fecharam. Porque não estavam alicerçados em princípios. E invertendo um pouquinho a questão, mas já que a gente falou em princípios, eu acho importante trazer quais valores pessoais movem os princípios da Dica hoje, Angel. Gratidão. Paul Gubert. Gratidão pelas palavras. Cara, eu acho que é confiança, sabe? Verdade. Transparência. Eu acho que eu ajudo pessoas a se reconectarem consigo mesma. Por mais que a gente esteja falando de negócios, por mais que eu esteja entrando dentro da empresa dele para falar de finanças, mas às vezes não tem como eu só falar de finanças, eu não consigo. Eu preciso entrar num quesito de quem é a pessoa, sabe? Então, e para isso, muitas vezes, eu preciso ser verdadeira, eu preciso ser transparente. Muitas vezes não, sempre. Eu preciso ser verdadeira, eu preciso ser transparente, eu preciso confiar e acreditar no negócio que eu estou entrando. Então, eu acredito primeiro, né, quando eu sou convidada a entrar, a fazer parte de uma gestão de uma empresa através da consultoria, eu acredito naquele negócio e eu sou transparente e verdadeira para que aquilo siga em frente, para que aquilo aconteça realmente, sabe? Perfeito. E para ti? Me conta. O principal valor, pessoal, que hoje está muito aliado com a visão digital é a verdade. Verdade na questão de ser transparente no que tu está oferecendo. Se a gente consegue atender e realmente levar algo que faça a diferença para aquela realidade, para aquele negócio, vamos dar a mão, vamos caminhar, vamos construir junto, porque a partir do momento que a gente propõe uma solução personalizada, é uma construção de ambas as partes. Então, eu vejo a verdade e a transparência em mim muito forte, com a visão digital hoje. E com a Mimos, eu tenho dificuldade de falar muitas vezes, porque eu amo de uma forma tão grandiosa, tenho um apego afetivo tão grande por aquele negócio, que um valor que eu levo é realmente o amor. Eu amo estar lá, eu amo respirar, eu amo estar dentro daquela loja. É como realmente mãe e filho. Né? Então, são esses valores. E dentro disso que tu traz, né, de ter amor pela Mimos, eu acho que eu entro e me apaixono também pelos negócios que eu atendo. E daí eu acabo levando toda a minha essência, né? Toda a leveza, toda a positividade, a autoconfiança, que muitas vezes, por diversas coisas que é tão difícil a gente aprender, os empresários estão desacreditados, né? Então eu trago isso mais para dentro, devolvo isso para dentro das empresas, porque seria como se eu estivesse entrando numa sociedade, bem entre aspas, né?
Mas eu visto tanto a camisa, eu acredito tanto que eu levo esse nascer novamente, sabe, para dentro das empresas e levo essa leveza, essa autoconfiança, essa positividade. Eu transbordo a minha essência dentro daquele negócio. Então, para mim, empreender não é só ter a dica e empreender na Dica Consultoria, é empreender em cada cliente que eu entro, porque cada um tem uma realidade diferente, um objetivo diferente, um propósito diferente, e eu procuro sempre, sempre, sempre levar e entregar o meu melhor. E o meu melhor é a minha essência, o meu melhor é quem eu sou, é a gratidão, é a leveza, é a positividade. Então, eu acho que isso são pontos fortes e marcantes, entendeu? Nesse sentido de marcar dentro das empresas que eu passo. Eu acho que eu consigo deixar essa marca e, se eu não consigo, pelo menos eu tento, né? Deixar sempre essa marca de leveza e de cuidado dentro das empresas que eu passo. Amiga, tentar é uma palavra que não cabe no nosso dicionário. A gente consegue. E tudo que a gente se propõe a fazer é decoração. Tudo que é decoração dá certo. Dá certo, né? Exatamente. Eu anotei aqui, estava revisando, um valor que nos une é que sozinho a gente vai longe, mas juntos a gente pode conquistar o mundo. E quando a gente se predispõe a entrar dentro de outra empresa para prestar o nosso serviço, realmente é para caminhar ao lado. Ao lado. É para realmente construir junto. E importante isso, né? Caminhar ao lado, construir junto e não ser melhor que ninguém. Porque cada empresa que eu entro no meio de uma caminhada. A empresa já tem uma história, já tem anos, já tem experiência, já tem uma trajetória, já deu certo até aqui. Então, eu não entro para criticar, para apontar dedo, para julgar. Eu entro para construir algo novo, para transbordar mais ainda, para fazer mais ainda a diferença, para talvez realinhar alguns pontos dentro da atualidade, dentro do mercado que exige hoje, dentro, né, do que o mercado está pedindo. Então, é importante, né, a gente entender que não é para julgar, não é para apontar nem a visão, nem a dica, nem nada do que eu e tu estiverem envolvidas. Eu acho que vai ser no sentido de criticar e apontar dedos como julgamento. E sim como algo a somar, a multiplicar, né? A gente poder contribuir, a gente poder servir, a gente poder fazer parte daquilo e crescer junto. É um ganha-ganha. Se não for para ganhar todo mundo, nem vamos. Né? Se não for para contribuir, nem vamos, porque toda vez que eu entro dentro de uma empresa, que eu ajudo, que eu sirvo, que eu conquisto coisas junto com aquele empresário, junto com aquela equipe, junto com aqueles funcionários, junto, né, com aqueles líderes, eu tô aprendendo também com eles, eu tô crescendo, eu tô tirando lições, né, porque isso faz parte e eu reflito sobre tudo, pode ter certeza. Tudo tem um porquê, tudo tem uma hora, tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. Vamos sempre olhar o lado bom. Então, eu sempre aprendo. Se até dentro disso de sempre aprender, tem umas questões que eu acho que é legal da gente falar sobre o que nos frustrou já. A gente falou de tanta coisa boa, porque sempre tem o lado bom. E mesmo as frustrações, mesmo as coisas que não saíram tanto como planejado ou tanto como a gente queria, tem os lados bons. Porque a gente aprendeu, a gente evoluiu, a gente cresceu, a gente pôde olhar sobre uma outra ótica. E muitas vezes, simplesmente, a gente aprendeu como não fazer. E isso já é algo ótimo. Né? Porque o mercado hoje está tão rápido, está nos exigindo tanto, que é saber como não fazer já está ótimo. Com certeza. Enfim, eu vejo que o pessoal hoje fala muito dos sucessos, mas os insucessos é realmente onde a gente aprende com mais assertividade. E dói, né? Dói. E querendo ou não, a gente aprende com a dor e faz parte de nós. E a gente tem que aprender com isso, não jogar para dentro da gaveta e fingir que não aconteceu. Não é verdade? Eu vou falar de uma das oportunidades que eu tive de CLT. Obviamente, sou muito grata à empresa, sou muito grata a quem esteve comigo, mas existe um fator muito importante que, na maioria dos negócios, às vezes o pessoal não dá importância, que é cultura. E cultura, ela vem do gestor, ela vem do dono. Então nunca é de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. De baixo para cima. Então, entendam, por favor. Por favor, se vocês puderem levar uma coisa dessa live, além da brute maravilhosa que a gente está tomando, levanta uma taça aqui, tá on. É realmente com relação à cultura. Cultura
Não sou eu, não é a Andy que vai fazer dentro de qualquer empresa que a gente entrar. É o dono. Se o dono não concordar com o que está acontecendo, se o dono não participar da estratégia, se o dono não concordar que a política da qualidade é importante, que uma política da RH humanizada é importante, nada vai andar. Eu acho que se ele não entender, né, o porquê das coisas, o porquê do que ele faz, o para que ele faz, aonde ele quer chegar, se ele não entender, se ele não tiver entendimento, nada vai fazer sentido, entendeu? Então, eu acho que cultura é sobre isso e ninguém vai conseguir entrar, nenhum gestor vai conseguir entrar lá, nenhum líder vai conseguir entrar lá dentro de uma empresa e mudar totalmente, entendeu? Ninguém faz milagre nesse sentido. Ninguém. Nem a melhor consultoria. Não. Nem a dica, nem a visão. Não. São excelentes no que fazem. Mas explicando um pouquinho do meu insucesso, que não é insucesso, é uma baita lição de aprendizado que eu levo para a vida e levo para as empresas. Tem um lado bom. Tudo tem um lado bom, conforme a Angel Gratidão com o Paul Gubert. Enfim, trabalhei por muitos anos. A gente tinha uma equipe muito bem estruturada. Então, de um nível para baixo de gerência, dono, diretores e gestores, gerentes, de um nível para baixo de gerência, acontecia muito bem, porque a gente tinha uma equipe muito bem formulada. A gente tinha um gerente que dava estratégia, que dava letra, que com muito trabalho e com muito suor conseguia, daquele nível para baixo, manter a cultura que na cabeça dele era a mais interessante para a empresa, mas que não era mesmo do dono. E de um momento da história, né, para cá, a empresa tomou uma decisão de gestão, acabou trocando alguns gerentes, algumas pessoas de responsabilidade alta dentro da empresa, e essa equipe que a gente tinha muito bem inclusa, muito bem formulada, que dava trabalho, ela começou a desmoronar por uma decisão de gestão. E a partir do momento que o nosso gerente ele saiu da empresa, simplesmente aquela cultura que estava abaixo de nós, de trabalho em equipe, de resolver problemas, de levar a solução, ela parou de ser alimentada. E a partir desse momento não se tornou mais interessante trabalhar ali, porque os meus valores pessoais já não concordavam, já não estavam em sintonia com os valores da empresa e com os valores do dono, porque o dono ele não participava daquela cultura que a gente tinha. Então, como é importante, e isso realmente trago reflexão, trago como um sucesso, aprendi muito, não é essa a questão, mas eu trago como exemplo para algum gestor que possa nos escutando, algum cliente da visão, um cliente da dica, gente, cultura vem do dono. E a partir do momento que as pessoas saem da empresa, as pessoas que tentavam estruturar diferente e fazer diferente, a partir do momento que essas pessoas saem, a cultura para de acontecer. Então já não é mais um lugar tão bom. Porque os valores que a gente tinha não eram os valores do dono. E detalhe, não é sobre os valores que estão escritos. Com somente certeza. Está escrito é importante, a gente ter isso estruturado é muito importante. Mas é o que se vivencia. Por isso que quando eu falo, e a gente começou esse podcast falando, né, de quem somos, né, do que nos motiva, de que essência a gente tem, porque é o que a gente vive. Cultura organizacional é o que a gente vive, é a cultura que a gente tem dentro da nossa casa, é a cultura lá que a gente tem, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e na empresa não é diferente, é o que a gente vive. Então, um dono, um proprietário, um gestor, ele não consegue fingir uma cultura, ele não consegue ditar uma cultura sem ele vivenciar. E muitas vezes, muitos empresários, muitos empreendedores culpam os funcionários, ou dizem, né, eu vejo muito assim, vivencio muito, mas não está acontecendo, não está dando certo, a gente fez uma estratégia, a gente fez um plano de ação e não está funcionando. Mas será que tu, enquanto dono, enquanto gestor, está mostrando o caminho certo? Está realmente vivenciando a tua cultura e os teus princípios e aquilo que tu está ditando? Será que tu vive isso? E um ponto que eu coloco em jogo, coloco no tabuleiro, no tatame, é se o gestor está disposto a. Tem duas frases que resumem muito bem cultura para mim. A estratégia... Não, a cultura come estratégia no café da manhã. E por que essa frase é tão famosa e é tão dita? Às vezes é só dita e não é vivida. Grande Peter Drucker. É do Peter, do nosso best, Peter Drucker.
Porque por mais que a empresa, às vezes, bole uma estratégia incrível, faça um planejamento estratégico, faça plano de ação, 5W2H, análise SWOT, tudo que imaginar. Tu tenha sistema, que tu tenha Exato. consultor, que tu tenha grandes gestores, Exato. grandes líderes, se e aí vai. o gestor, se o dono, se quem criou o negócio não está alinhado com aquele planejamento, não está alinhado com os valores da empresa, porque é muito bonito a gente carregar o crachá e no verso ter os valores da empresa. Mas se no dia a dia tu vê o teu dono, o teu empresário, o gestor chegando atrasado, desmarcando reunião em cima da hora, talvez não ou muitas vezes não dando bom dia. E daí tu que tá lá, simples, que é o simples. Daí tá lá escrito que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que ter, sabe? Ou e daí quando acontece um erro dentro da empresa, culpa a pessoa. Culpa, em vez de achar o Às erro vezes do processo. Exato. Então, isso são pontos que, como a outra frase, como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. E cultura, por mais que a cultura não é uma taça que a gente pega, não é um celular que a gente pega na mão, não é uma ferramenta que... Mas a cultura é o que Não é abraça, palpável, é o que faz tudo andar pra frente. E se realmente não houver uma cultura, uma mentalidade de dono, de evolução, uma mentalidade de dono que esteja conversando com os valores da empresa, ou se os funcionários não são contratados, se não é feito um processo de acordo com o que a empresa tem de valores, por isso que a gente trouxe essa pergunta, que pode passar desapercebida, mas não é. Quais valores pessoais movem os princípios do seu negócio? Essa pergunta não cabe só para nós. Essa pergunta cabe para todos os nossos clientes, cabe para todas as empresas que a gente passou. E isso, com certeza, faz toda a diferença. Isso explica o porquê que a gente tem empresas que estão há muito tempo no mercado, que estão com funcionários há muito tempo, empresas que demitem, que contratam, num salário de dedos. Exatamente. E é por isso que a gente começou esse podcast falando da gente. Porque quando a gente fala da gente fala da cultura da nossa empresa, a gente fala da nossa essência, a gente fala daquilo que tem significado, aquilo que tem importância, aquilo que a gente carrega todos os dias. Quando eu carrego e digo que eu levanto todos os dias por um motivo, que a Dica tem um propósito muito forte, que eu vivo isso enquanto Angel, é porque é a minha cultura, é porque é a cultura da minha empresa, é porque é a cultura da Dica, entende? Então, vivenciar a cultura é diferente de escrever a cultura. Então, quando... Desculpa, é que eu ouvi essa amiga, eu vou anotar. Anota essa. Eu sempre, quando eu vou para os lugares, eu vou com um bloco. caderninho, com um bloco. Vamos lá, repete. Vivenciar a cultura é diferente de anotar a cultura, escrever. Então, vivenciem a cultura de vocês. Mostrem para os empresários, para os funcionários, desculpa. Empresários, vocês precisam vivenciar, vocês precisam viver a cultura. Dentro e fora da empresa. Essa história de dentro da empresa eu sou uma coisa e fora eu sou outra. Gente, é balela. A gente está aqui tomando espumante, não é por isso que a gente é menos ou é mais. Entende? Entendam, vivam a cultura de vocês. Eu entrego para os meus clientes todos os dias. Se eles me mandarem mensagem, eu vou responder. Se eles precisarem com urgência, a gente vai encaixar. Se a gente tiver um problema, a gente vai resolver. E eu tô junto. E muitas vezes eu me pego me colocando como parte, entendeu? Porque a gente fez, porque a gente... Isso, porque a gente não sei o que, porque a gente... E daí, às vezes, eu vejo, meu Deus, nem é meu negócio. Mas eu entro tanto, eu visto tanto a camisa, aquilo faz tanto sentido pra mim. Se a gente ganhar, a gente ganha junto. Se a gente perder, a gente perde junto. Que faz parte da minha cultura. E eu vivo isso. Então, eu entro para dentro das empresas para levar leveza, para levar conhecimento, para levar informação, para levar direção, para levar gestão, porque é a minha cultura, faz parte de mim, entendeu? Um ponto que eu acredito que tanto a Dica e a visão digital se interligam é realmente entrar dentro das empresas para descomplicar algo que todo mundo taxa como difícil, como impossível de funcionar. Ou como ruim, como chato, ruim. como algo que, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Então, a gente vive a nossa cultura, a gente vive aquilo que a gente acredita, a gente é quem a gente é,
né? E eu acho que E nós somos o que nós fazemos, nós somos as nossas ações. Exato, no dia a dia, por isso que eu digo. No dia a dia, tipo assim, exatamente. cara, se tu chegar na tua empresa e não der um bom dia para os teus funcionários, não emanar uma energia positiva, não estiver junto, não vestir a camisa junto ali, na boa e na ruim com as pessoas, tu acha que eles vão fazer isso? Não, eles vão cumprir horário, vão bater crachá e vão embora. Eles não vão ter esse cuidado do bom dia com o cliente. Com o cliente. E toda a engrenagem, ela gira, ela funciona para um único ponto. É levar satisfação para o cliente. É cumprir critério de cliente. Porque a gente só tem lucro quando a gente tem cliente. Exatamente. E daí a gente, enquanto dono, o que a gente tem que fazer? Tem que cuidar do nosso funcionário para que ele cuide do nosso cliente. Porque a gente não vai conseguir cuidar de todos os nossos clientes. A gente é uma pessoa só, a gente é um ser humano. Então, quando é que a engrenagem funciona? Como é que a gente consegue passar a nossa mensagem de cultura, de propósito, de missão e de valor? Quando a gente engaja a equipe. Não, sério. Tem 5 minutos. Já? E por isso a importância para uma cultura funcionar, para agradar o cliente, ter processos. Exato. Descritos, bem planejados, que realmente, não engessados, mas que realmente vão fazer a diferença. Mas, como o nosso editor está cortando nosso tempo, eu acho bom a gente passar para perguntas. Eu acho que assim, amiga, tudo isso que a gente vem falando... mas um conselho, brevemente, amiga, para ti no início. Isso vai dar um take bom. Um conselho para ti no início. Essa tem que fazer. Angel, um conselho para ti no início. Ela já tá me pegando hoje. Eu vou repetir pro take, fica bom. Um conselho para ti no início. Acreditar. Eu demorei muito tempo para acreditar em mim. E para entender como eu poderia fazer a diferença dentro das empresas. Então, se eu tivesse acreditado mais lá atrás, tudo seria diferente. Mas é no tempo que é, né? Eu acho que foi importante. Então, lá no início, eu diria para Angel, né, de antes, acreditar, seguir em frente e, principalmente, se desenvolver. Porque é sobre autoconhecimento. Eu acho que tudo na vida, tudo que a gente conquista, tudo que a gente faz, tudo que a gente gera para os outros e como a gente serve ao outro é o que a gente transborda dentro da gente. E eu só consigo transbordar se eu me conheço. Então, eu estou passando por um processo de autoconhecimento há muito tempo, há anos, e é a melhor escolha que eu já fiz, porque o autoconhecimento me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa sábia, inteligente sobre as minhas ações, sobre quem eu sou, sobre como lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos e principalmente como eu vou lidar com as outras pessoas. Porque eu me conheço. Então, muitas vezes a gente se ofende, a gente, né, acha que o outro nos humilhou, que o outro pisou em cima da gente, mas não é sobre a gente, é sobre o outro. E quando eu me conheço, eu consigo entender até onde eu vou e aonde começa o lugar do outro. Então, eu acho que seguir em frente, confiar em mim e me conhecer cada vez mais seria o que eu deixaria de mensagem para Angel lá de antes. E você? Me conte. Devolve a pergunta toda. Me conte um conselho para você no início da tua trajetória. Se joga. Independente se dá medo, se der medo, vai com medo mesmo. E acredita no potencial. A gente veio para realizar tanto nesse mundo, a gente pode ser tão maior do que a gente crê que a gente pode ser. Então, se joga, testa, erra, inova, vê o que dá certo, readequa a rota, que é o mais importante, e segue em frente. Não para. Progride. Rápido, devagar, mas não para. Só anda em frente. Quem imaginou, né? Nunca. Lá em 2012, há 10 10 anos atrás, duas adolescentes, 16 anos, 17, entrando na faculdade, com rumos totalmente diferentes, né? E a gente está aqui hoje para levar um pouquinho para vocês da nossa história, da nossa realidade, dos nossos bate-papos, né? De tudo aquilo que a gente acredita, de tudo aquilo que a gente estuda, daquilo que faz sentido para a gente, aquilo que está dentro da gente, né? Não é sobre algo decorado, algo que a gente estudou, tipo palavras para estar aqui e dizer. Não, a gente está falando com a essência, com o coração, com aquilo que faz sentido. Com certeza. Então, as pessoas que começaram a faculdade lá em 2012 são completamente diferentes, mas a gente honra a história, a gente honra aquilo que a gente viveu, a gente honra aquilo que a gente foi
E é tão bom te ter Com do meu lado, é certeza, tão bom poder com dividir certeza. isso contigo. E, amiga, se a gente está aqui, é porque nós somos capazes. E eu gostaria de agradecer pela força, pela coragem, pela todas as vezes que tu mostrou que é possível e por todas as vezes que tu me mostrou que eu posso ser mais. Então, eu agradeço muito em especial a ti, agradeço a todos os nossos mentores que estão nos mentorando nesse momento, de que realmente é possível. Agradeço muito aos nossos pais, Eu acho que teve uma participação importante. Exatamente, eu acho que gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao meu pai, minha mãe, a minha irmã, minha família, meus ancestrais, meus avós, que eu amo de paixão, todo mundo. Agradecer porque a gente tem base, né, amiga? Isso a gente tem em comum, isso nos traz aqui também, porque a nossa base é forte e a gente honra, a gente agradece, a gente sabe a importância que eles têm na nossa vida, mas a gente escolheu seguir a nossa. Obviamente. E é tão bom te ter ao meu lado, tão bom poder compartilhar disso. E espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Será muito, obviamente. Voltaremos Já até aqui ficamos familiarizadas aqui com o microfone. Já adorei o microfone também. Quero agradecer pai e mãe. São exemplos da minha vida. Me mostram e me dão todo o suporte e a base de que é possível. Gostaria de agradecer também grandemente ao Éder, que sempre nos enxergou como uma dupla. Ele sempre falou, e a tua dupla? Estamos aqui, Éder, e talvez ano que vem você seja um dos nossos ilustres convidados. Agradeço também ao melhor corretor de Santa Maria, o senhor Eduardo Cantarelli Brum. Eu errei o nome do meu namorado, é Carlos Eduardo Cantarelli Brum, que realmente nos dá o apoio, me dá o apoio e tá me devendo churrasco, inclusive, tá? Então tá, é isso. Obrigada, valeu a parceria, até a próxima. Brindar, vamos brindar? Sim. Sim.